Mas tá meio torto, não tá? Pega um esquadro ali pra eu fazer. Precisa de mais um pedaço em cima O do... rosa? É. Porque meu departamento é só amarelo, não sei quem tá rosa. Não, o amarelo aqui embaixo precisa de mais amarelo. Entendi. Ali, ó. Uma de mão só basta, você acha? Acho que era bom passar duas de mão. Muito bem, queridos e queridas, estamos de volta aqui no ano de 2016 programa. Acho que não estourou, né? Muito bem, meus queridos e queridas, vamos primeiro perceber se o Mário está verificando se está estourando ou não esse áudio, que a gente vai começar a gravar o primeiro episódio da quarta temporada? Caralho, 4 anos com vocês, que satisfação, que regozijo. Mas estamos aqui no primeiro episódio de 2016 do Na Minha Fecal Opinião, o seu, o meu, o nosso. Na verdade, mais meu e deles aqui do que de vocês. É vlog de perguntas e respostas aqui do blog dos Crentaços, o www.crentaços.com.br. Hoje nós voltamos aqui depois, né, dessas férias maravilhosas. Você viu os episódios de férias? Não viu? Então dá um pause. Não dá um pause. Assiste esse até o final e depois volta. Talvez aí na lista aí vai aparecer eles. Vai ter um com um cavalo lá tomando uma fresca no quintal da casa dele. Vai ter outros, muitos, tantos episódios maravilhosos onde você pode aprender muito mais e levar todo esse conhecimento para a sua igreja. E tão logo o seu pastor ficar sabendo, você ser expulso da igreja como todos nós fomos. Grande Barba, uma dúvida. O que você vê de errado na igreja presbiteriana? Vejo às vezes, posso estar enganada, um certo preconceito. Pergunta a Juliana de Carvalho P. Nicolosi. Olha, minha querida Juliana, quanto à igreja presbiteriana, sim. No último Teologia de Boteco eu falei lá com o Rod e falei que sempre que eu me refiro a uma igreja conservadora, eu falo da presbiteriana, por quê? Para sacanear os meus amigos que são presbiterianos, Pastor Cris, um beijo no seu coração. Para todos os meus amigos que são presbiterianos, que estão na igreja presbiteriana ou estão pela diáspora presbiteriana pelo mundo inteiro, eu acho que a igreja presbiteriana tem lá seus problemas, claro, como qualquer instituição, assim como qualquer outra igreja, inclusive a igreja onde eu estou envolvido. Eu acho que, apesar de eu já ter tido uma pequena elucidação sobre o sistema de governo presbiteriano aqui por parte de alguns colegas, eu acredito que a hierarquização intensa da igreja pode ser, vamos colocar pode ser, melhor do que pode ser nociva, e sim, pode ser nociva sim, para o sistema da igreja enquanto comunidade, mas isso é uma opinião minha. Eu não tenho nada contra a igreja presbiteriana enquanto instituição. Eu acho que enquanto instituição ela é uma ótima igreja. Eu acho que existem igrejas presbiterianas distintas com problemas locais e com pessoas dentro dessas igrejas com problemas muito grandes, muito, saindo pra fora até da igreja. Mas não tenho nada contra a igreja presbiteriana não, mas vou continuar sacaneando a todos os meus amigos presbiterianos ou não. Beijo no seu coração. Amo vocês, presbiterianos. Bola de neve. Olha, o que eu tenho para dizer sobre a bola de neve? Aqui em Curitiba, aqui na capital do Paraná, onde eu estou vivendo, que é conhecida por ser a capital mais fria do país, ainda assim, sendo uma das capitais mais frias, ela tem uma questão que é necessário ressaltar. Não neva. Neva com nevou 2 vezes, né? Nevou uma vez em 2014 e outra vez em 1978, eu acho. E nevou muito pouco, não deu para fazer uma bola de neve. Mas eu acredito que no norte do globo, as bolas de neve, não há bola de neve, né, como uma unidade, né? Mas todas as bolas de neve que aparecem por lá podem estar sendo... Como é que eu vou explicar isso? Pode ser que elas sejam um problema local para a sociedade
dúvida, porque uma avalanche movida por uma bola de neve pode destruir uma casa, pode destruir... Então eu acho que bola de neve é muito perigoso. Então, se você tá na Suécia, na Noruega, Finlândia ou qualquer lugar, tome cuidado com a bola de neve, beleza? Querido Barba, o que você pensa sobre o envio de missionários a países onde a pregação do evangelho é proibida e muitos deles são presos ou mortos? É disso que trata o Ide e Fazei Discípulos? Pergunta enviada pelo Ciro Messias. Ciro Messias, você é parente do Bolsonaro? Será que você é parente do Jair Messias? Ou ele é uma mistura do Ciro Gomes com... 1 bilhão. Ciro Messias, essa pergunta, depois desse comentário tão ilustrativo aqui, eu esqueci qual era a pergunta. Cara, é muito complexo, né? Enviar pessoas, se você pensar bem, é muito difícil esse tipo de afirmação objetiva, porque há quem diria enviar missionários para países onde o evangelho é proibido constituiria um crime. Então tem pessoas que vão dizer, não pode mandar. Em compensação, tem gente que vai... Só que, será que é isso que é o ID? Pelo menos o que me parece é a pergunta mais fundamental aqui. Isso é o ID e fazer discípulo? Eu acho muito perigoso você minimizar a missão cristã apenas nessa missão transcultural, onde você sai do teu país, aqui do Brasil, ou seja, lá do país onde você esteja, e vai para um país pobre, vai para um continente pobre, vai para a África, vai para a Índia, vai para onde for. Porque quando você limita esse tipo de coisa, né, o próprio professor René Padilha fala no livro O que é Missão Integral, que foi publicado pela editora Ultimato, amo vocês. Ele fala que essa divisão de um mundo, essa divisão de um campo missionário e de uma igreja que envia o missionário, ela é muito nociva no sentido de que se você envia o missionário e outras pessoas ficam para sustentar o missionário, essa pessoa que fica, ela não tem a responsabilidade missionária que é dada por Cristo a todos os cristãos no ID. Ou seja, aquele cristão que foi, ele é missionário, mas aquele cristão que fica é tão missionário quanto. Então, quer dizer, ir para um país onde é proibido o evangelho ou qualquer coisa que o valha, não é o ID necessariamente, é apenas uma fatia, um recorte desse ID. Mas a missão cristã, ela é muito mais ampla do que isso. Recomendo esse livro que eu citei, O que é Missão Integral, do professor René Padilha. Recomendo também o Missão Integral, também da editora Ultimato, onde também o professor René Padilha fala sobre esses temas, e você vai poder entender um pouco mais sobre o que é essa missão. Mas sobre ir para países onde o evangelho é proibido, eu particularmente acho que é uma necessidade urgente. Se existe um país onde o evangelho de Cristo, o anúncio de uma mensagem salvadora e libertadora é proibido, talvez esse seja o lugar onde mais ele precisa estar. Não sei se existe um lugar onde mais ou menos, mas eu acho que se faz mais do que necessário que estejam lá. Eu aplaudo missionários que vão, eu aplaudo missionários, homens que sustentam os missionários por lá, porque realmente não é uma coisa simples. Só que ainda dentro desse mesmo ponto, há de se entender o que é missão. Missão é ir lá e corromper a cultura, corromper os costumes, pura e simplesmente por uma tentativa de proselitismo e imperialismo cultural religioso? Se for esse o caso, talvez a gente esteja errando, talvez a gente não esteja indo para evangelizar de fato, a gente esteja indo para levar os nossos costumes, para falar que determinado tipo de comida é errado, determinado tipo de roupa é errado, determinado tipo de costume é errado. Agora, se a gente vai para anunciar o evangelho da libertação, o evangelho que tira o homem do sistema opressor e leva o homem para o reino de Deus, o homem e a mulher, eu acho que é válido. Mas é um tema muito complexo. Aguarde Teologia de Boteco sobre o assunto. Você que está aí assistindo, você que está tão atento, você já entrou no blog dos Crentaços, www.crentaços.com.br? Você já entrou no Twitter dos Crentaços? Já entrou no Facebook? facebook.com/blog dos Crentaços? Instagram, você já entrou? E melhor e mais importante que tudo, já entrou no Patreon dos Crentaços? Você já entrou no Patreon? patreon.com/crentaços para dar uma forcinha lá com a gente. Por quê? Por que você entra lá? Por que você entra no Twitter? Por que você entra no Facebook? Por que você entra no blog? Esse canal nosso aqui, ele é completamente independente. Ele está vinculado apenas às nossas ideologias, às nossas mentes. Ninguém está por trás bancando a gente. As únicas pessoas que estão bancando são pessoas que, igual a você, estão aí do outro lado assistindo e falam: puta merda, esses caras são da hora, acho que vou dar um dinheirinho para eles. Por quê? Porque assim a gente consegue motivar mais e ter mais tempo e ter mais tudo e ter iluminadores maravilhosos como esse. E tem o YouTube também. Você já tá aí, né? Você já tá vendo o YouTube? Então não preciso falar youtube.com/Crentaços, isso mesmo, como você me falou aí no fundo.
Querido Barba, você considera que uma criação recebida dentro de uma família cristã pode ser um tanto quanto opressora e, portanto, não ideal? Olha, meu querido, não botou nome aqui, né? Não colocou nome. Como é que eu vou te identificar sem nome? Não dá, né? Vou ter que pedir pro juiz Sérgio Moro trazer você até aqui. Não, será que eu acho que é complicado, ó. Uma criação cristã é muito relativo. O que é uma criação cristã? Uma criação com os valores de Cristo? Daí eu acho que não, daí não é opressor. Mas uma criação baseada nos costumes de determinada igreja, bom, daí já é outro valor. Se for uma criação de uma família da Assembleia é uma, de uma família presbiteriana é outra, então é muito relativo. Pode ser que dessas... Então, eu acho que o que a gente precisa entender primeiro de tudo, o que é essa formação que você está dizendo. E não dá para generalizar e falar a criação vai ser opressora, porque não é apenas o valor cristão que está envolvido. Você tem um monte de valor cultural, um monte de valor familiar envolvido. Então, generalizar e falar a criação cristã é opressora, eu acho que é tão idiota quanto falar filhos de ateus vão ser assassinos, sei lá. Filho de ateu pode ser assassino, claro, mas pode ser que não. Pode ser que não seja. Pode ser que filho de ateu seja cristão. Pode ser que filho de ateu, sei lá, vá para Umbanda. Tenha outros valores que não os dos seus pais. Então, a questão é, os valores cristãos são valores fundamentais e esses valores fundamentais não podem ser negociados. Valores da cultura cristã onde você está inserida e dos outros vetores culturais que você recebe, esses a gente pode... Mas generalizar a criação cristã é opressora, eu acho que é uma bobagem. E agora vamos para a pergunta coliforme, aquela pergunta que você que fez a pergunta, você, Mário, que fez a pergunta, está concorrendo a vir até aqui nos estudos da Crentaço e receber das mãos da equipe, né, minhas mãos, na mão da Tamires, do Jonathan, do Mário, o prêmio coliforme, o troféu coliforme. E talvez, se essa pessoa recebeu, a pessoa que vem lá no final do ano, não sei para que lado que essa câmera vai apontar, lá no final do ano, a pessoa vem para cá para participar do Coliforme Awards, para ver qual foi a pergunta mais merda do ano inteiro. E a pergunta de hoje é... Barbaridades. Adão e Eva tinham um umbigo? Cara, Adão e Eva tinham um umbigo? Não, tinham 2 bigos, um umbigo cada. Dica de livro de hoje, qual que é a maior tradição desse programa? É indicar livros que eu ganhei, livros que eu nunca comprei. Esse livro aqui que eu vou indicar hoje, eu ganhei do meu querido Freios Valley, mandou lá de Manaus pra mim, e é esse livro aqui, ó, Eu, o Robô, da editora Aleph, foi escrito pelo Isaac Asimov. Esse livro aqui, meus amigos e minhas amigas, é sensacional. É um livro de contos. São 9 contos, além da introdução e um textinho no final. E nesse livro aqui, esses contos foram escritos de maneira dispersa e depois eles foram compilados num único texto, num único livro. Esse autor aqui, ele é considerado o pai da robótica. O termo robótico é impossível falar de robô sem falar do Isaac Asimov. Esse livro trata desde o começo, é a história de uma psicóloga de robô que está sendo entrevistada quando ela é bem velhinha, contando a história desde o robô mais primitivo até os robôs mais sofisticadamente intelectuais e tudo mais. Nesse livro aqui, o Isaac Asimov apresenta pela primeira vez, ou será que foi pela segunda vez? Acho que pela primeira vez, as 3 leis da robótica, que são aquelas 3 leis fundamentais que você já vê em todos os filmes de robô, todos os livros de robô tem, que são basicamente o decálogo, mas o tricálogo talvez, né, dos robôs. As 3 leis da robótica estão aqui, né, e essas 3 leis, elas fundamentam, elas são, como o próprio Isaac Asimov fala em algumas entrevistas, ele diz que ele achava que ia limitar o texto, mas não, por conta dessas leis, todos os contos apresentam problemas que são à primeira vista insolúveis e de alguma forma uma das leis da robótica está envolvida ali e essa matemática, essa psicologia dos robôs é apresentada aqui de uma maneira sublime. O livro deve ser lido e quando você for ler esse livro você tem que ter em mente o seguinte, não fala de robôs, fala de humanidade. Ele usa os robôs para falar das humanidades. É fodástico esse livro, não é um livro machista, como disse o meu querido Mizanzuki, é um livro foda e a mulher mais foda é a protagonista. Recomendo, comprem, editora Aleph, Eu, Robô.
Fala um pouco aí como você normalmente fala. Cara, eu gostaria de ressaltar a grande Não, felicidade. você não fala assim. Você fala com É os que braços. eu começo me soltando. Com os braços. Eu queria falar para todos que é com grande gozo, regozijo e satisfação que retorno aqui para esse estúdio maravilhoso e caloroso também, por que não dizer, com a presença desses meus queridos e ilustres amigos que está aqui atrás, Jonas e que faz... grafite. Ele é o B-Boy, é o B-Boy da colônia. B-boy. E tô também aqui com o meu querido Mário Hashi, olha que tesão esse japonês. Você tá mais Vai casar, vai casar, Mário? É verdade? É verdade? Será que o Mário vai casar?